Dunas Repórter, o canal da comunidade. Dê a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207. Participe das sessões da Câmara de Vereadores do Balneário Pinhal. Em tempos de pandemia, pelo Facebook. Exercite o seu direito de cidadão. Heron de Oliveira, vereador pelo PTB e atual presidente da Câmara Municipal de Balneário Pinhal, integrante do grupo de emancipação da cidade, nos fala sobre o processo, seus percalços, dificuldades e desafios. O processo de emancipação de Pinhal, ele foi um processo que eu poderia dizer que até foi muito romântico. Romântico por quê? Porque foi um grupo, né? Um grupo grande, acho que foi 12, eu não me lembro bem se foi 12 ou 13 casais, né? Que num determinado momento em que nós víamos sofrendo não um descrédito, mas uma falta de atenção por falta do governo, na época então Cidreira, nós resolvemos nos reunir e entendemos que pela estrutura que nós já tínhamos em Pinhal, pelo pessoal, pelos amigos que a gente tinha, pelos próprios veranistas, por aqueles que vinham para Pinhal, nós tínhamos condições plenas de gerenciar e administrar o nosso município e formar o nosso município. E hoje, né, a gente vê que a gente estava certo, porque Pinhal não é uma cidade riquíssima, mas é uma cidade que vem se desenvolvendo. Se tu olhar aí as estatísticas, tu vê que ela está num nível de excelência até bem razoável em relação a grandes outras cidades. E nós, né, ao nos reunirmos, né, e me lembro muito bem que foi, acho que foi em fevereiro, no verão, né, que nós fomos convidados a nos reunirmos na casa do Cleiton Porto para podermos discutir não só o desleixo que a administração estava tendo conosco, a administração então Cidreira, mas também para criar novas ideias, e a ideia da emancipação foi algo que veio, brotou muito forte, e aí ali nós começamos esse processo, e foi um processo bonito, pensativo, mas que valeu a pena. Gostamos muito, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque me lembro bem que nós nos reunimos aí com as famílias, discutíamos de que maneira nós íamos fazer, dividíamos, né? O dia temos que ir, conseguir fazer 1000 cópias do documental para levar para a Assembleia, para fazer, se reunia todos esses casais, falávamos com os amigos, com os comerciantes e dividíamos esses valores, né? E íamos lá, fazíamos tudo, porque foi um processo, de certa forma, demorado. Ele deve ter começado lá por 94, né? Começou em 94, final de 94, o começo de 95 talvez, né? Porque depois teve a emancipação. Eu acho que foi começo, foi fevereiro de 95 que começou, e a partir dali nós nos reunimos assim 2, 3 vezes por semana, ou lá no Gabriela, ou aqui no centro, acho que era no Pinos Lancheria, era lá em Magistério, na rodoviária, era em Magistério no clube que tinha lá, e nós fomos nos reunindo e fomos levando essa ideia, porque entendíamos, e o nosso entendimento realmente era certo, né? Porque Pinhal deu certo. Possa alguns até não acreditarem, ou querer contestar, e a gente até aceita a contestação, mas o Pinhal foi, dentro dessa última grupo de cidades que se emanciparam, que talvez tenha dado mais certo. Tá? Não há que foi aqui que deu mais certo, mas está entre as que deu mais certo. E hoje aí nós temos aí uma estrutura de cidade, nós temos aí os órgãos públicos, nós temos a Câmara de Vereadores, que é um prédio próprio, que foi comprado com o próprio dinheiro da Câmara, nós temos a Prefeitura, que foi construída com o dinheiro dos munícipes, foi o dinheiro dos impostos, nós temos aí os postos, os ESFs, né, que nós, quando chegamos aqui, nós tínhamos um posto de saúde em Pinhal, ali, né, que era ao lado do Colégio Diogo Penha, né, ao lado, mais ou menos ao lado, e um no magistério, na subprefeitura. Tá? Hoje nós temos aqui o posto 24, nós temos o centro de especialidades, nós temos 4 ESFs, né?
chega para tudo. Não, realmente eu acho que ainda temos muito que lutar e muito vai ser lutado. Esse é um processo que não para nunca, a cidade não para nunca e ela sempre está aumentando e está sempre necessitando de alguma coisa. Então acho que o processo foi, além de lindo, foi um processo feito por muitas amizades, muitos amigos, muitas mãos, e que realmente eu acho que deu certíssimo, e eu acho que o Pinhal, a tendência sempre é crescer muito mais, e eu espero ainda poder ver muito desse crescimento. Quais foram as grandes dificuldades na época? Questões de territoriais, questões na Câmara, como é que foi? Não, as dificuldades se enfrentam, né? Quando vai fazer um processo de emancipação, se começa geralmente pelo prefeito da época, né? Por quê? Porque nenhum prefeito quer perder nada. Isso talvez seja um erro, né? Mas os prefeitos têm aquela maneira de que o território é dele, que se estão se emancipando é porque está ruim, né? E aí eles criam certos empecilhos, e a própria lei, eu acho que também era uma lei meia um pouco complicada, que nos levou assim, ó, a várias situações que tivemos que refazer mapa, levar para a Assembleia votar. Tivemos aí as contestações por parte dos que não queriam que a coisa acontecesse, porque sempre existe, né? Não adianta nada, sempre existem os que querem, mas também existem os que de uma certa forma não queriam. E que também usaram essas prerrogativas políticas e que até num determinado momento chegou a nos assustar lá e nós tivemos que correr, e aí graças aí a uma boa participação de alguns deputados, que a gente tem que trazer aí no coração esses deputados, enquanto pialenses, né, que eram deputados da época, alguns ainda são deputados, que forçaram nessa votação e nós conseguimos, e aí eu sou bem do direito, e eu gosto de dizer, né, que eu acho que nós tivemos aí uma mão muito grande do Dr. Ciro Simone, que era deputado estadual, que era do PDT, que era de Osório, que nos ajudou muito. A própria bancada dele, que também tinha um Heron de Oliveira lá, também nos ajudou, a pedido do Ciro. O próprio Pompeu de Matos, que foi relator das comissões das emancipações e que esteve aqui na cidade falando com o prefeito da época, que também tinha uma resistência em aceitar esse passo que nós estávamos querendo dar. Também ao presidente da comissão de emancipação da Assembleia, o deputado Sérgio Moraes, que também foi um lutador impecável, e a todos os deputados que depois votaram, né? Teve alguns que votaram contra, mas nós obtivemos a maioria, né? Nos 50 acho que são 53 deputados, e nós tivemos a maioria, e a nossa emancipação logrou êxito, nós podemos fazer o plebiscito, né? Porque ainda, mesmo depois de toda essa tramitação, nós ainda corríamos o risco da população dizer que não queria. Como é que foi a campanha do plebiscito? A campanha foi assim, bem comentado, foi linda. Todo mundo pegou junto, todos os comerciantes, porque era uma vontade de todos, entendeu? Não era uma vontade de poucos, era uma vontade de muitos. Houve aí, só para lembrar, eu costumo contar, que nós todos comerciantes, uns tinham padaria, outros tinham supermercado, outros tinham loja de ferragem, enfim, próprio restaurantes e tal. Então nós mandamos fazer essas sacolinhas plásticas, né? Emancipação já, Balneário Pinhal, emancipação sim, vote sim. Então nós, quando nós entregávamos a mercadoria, que o cara ia para casa, ele já levava a sacolinha fazendo a propaganda, e aquilo foi pegando fogo, e nós fizemos também baile da comenda da emancipação em Porto Alegre, para pegar os veranistas, porque muitos veranistas votavam aqui, mas viviam lá. Então nós fizemos lá um grande evento de casais, eu acho que teve assim, em torno de 500 ou 600 pessoas num baile no Cacheiro Viajantes, porque a gente fez para motivar e organizar, porque esse pessoal precisaria vir aqui, na data que nós escolhemos, que foi 22 de outubro, para realmente fazer o processo do sim, ou seja, o plebiscito, e passar o plebiscito. Na época, acho que nós tínhamos aí em torno de 1.700 eleitores. Eu acho que não votaram os 1.700, né? Mas eu acho que teve pouquíssimos não. Foi grande maioria sim, e muito poucos não, eu até nem me lembro, mas foi pouquíssimo
os que disseram não à emancipação. Mas sempre tinha, né? E a gente tem que respeitar aí, porque todo processo democrático que vem através do voto, a gente tem que respeitar aqueles que votam sim, os que votam não, os que votam a favor, os que votam contra, mas isso também está fora da normalidade. Foi um processo sensacional e que foi feito por muitas mãos, muitos amigos, e o Pinhal se está aí hoje como uma cidade em franco desenvolvimento, graças a esse pessoal que sentiu que nós tínhamos condições realmente de administrar essa cidade e é o que está acontecendo hoje. Dentro do processo de divisão territorial, como é que ficou a questão lá do Túnel Verde, dividido pela RS, e aqui a questão da Costa do Sol também, que faziam parte do projeto, não faziam? No princípio, o mapa, ele era lá em cima, na Costa do Sol, mais ou menos na altura da Zona A, ali de Cidreira, onde tem o pessoal das excursões. Então, era naquela curva, e ela ia lá em direção a questão do Túnel Verde, mesmo no tempo de Cidreira, ou o tempo que era Tramandaí, e ali talvez Palmares ainda nem era Palmares, era Osório, a RS ali era já o limite, tá? Então ali não houve medida. Nós queríamos naquela época contar com o aumento do nosso território e pegar a FloSul, porque a FloSul era uma empresa que trazia uma certa renda, né? E a gente não desconhece que se precisaria de todos os rendimentos para que tivesse o município, mas houve uma rejeição por parte do prefeito de Palmares, que disse que se nós pegássemos uma parte de Palmares, ele entraria contra, e se ele entrasse contra, o processo todo estava desfeito. Como nós tínhamos perto da fronteira deles lá em Quintão, nós puxamos o nosso mapa, tá? Foi uma correria de última hora, o Valdir Franco, que era o homem encarregado dessa área, passou uma noite toda refazendo o mapa, tirando cópia, tivemos que tirar cópias em Tramandaí, enfim, era um processo bem... E refez um mapa ali, né? Trouxe para a rua Inhaúma, onde é hoje a nossa divisa, né? E a divisa de Palmares fica mais ou menos a 1,5 km. Então ali hoje nós temos um vazio, que não é nem Palmares, nem Pinhal, e que nós estamos pleiteando para que seja incorporada, porque ela realmente deve fazer parte de Pinhal, né? Que é aquele elo perdido que se fala. E em Cidreira nós tínhamos também, como eu disse, que nem todos os prefeitos, né, não é todos, mas nem todos os prefeitos ficam satisfeitos com a emancipação. E o prefeito da época de Cidreira nos ameaçou que nós estávamos descontinuando o centro de Cidreira, e na lei das emancipações dizia que nós poderíamos escolher da cidade-mãe qualquer território desde que não houvesse descontinuidade do centro da cidade. Aí nós puxamos ali na Costa do Sol, que era lá em cima, naquela curva da Zona A, trouxemos aqui para a curva do Zé Queixim, que a gente chama, que é aquela outra curva que tem uma madeireira ali, e ali ficou a nossa, dando assim mais de 7 quilômetros do centro, né? E aí encaixamos na comissão de emancipação, não houve descontinuidade, houve a visita até do relator da Comissão de Emancipação da Assembleia, o deputado Pompeu de Matos, que veio numa viagem, falou com o prefeito da época de Cidreira, acalmou, mostrou o novo mapa, e aí nós conseguimos aí, passar o projeto para a votação, e aí houve a votação, e nós conseguimos marcar o nosso plebiscito e fazer o plebiscito com eles. Esta questão da descontinuidade e essa polêmica com a prefeitura de Palmares fez com que Balneário Pinhal ficasse com as vilas ali, ou a vila, ou a comunidade do Túnel Verde, os custos sociais de saúde, infraestrutura, enquanto que toda a parte de capital ou de renda ficou para o outro lado. Isso já vinha no pacote, né? Porque isso já fazia parte de Cidreira, quando era Cidreira, também era dividido ali, e a moradia, né,
Quer dizer, o Túnel Verde passou, ou seja, Pinhal hoje, Cidreira antes, Tramandaí antes, passa a ser o dormitório do funcionário da fábrica, que é a Fosul, e, logicamente, o atendimento médico, o atendimento de educação, passa para o município que ele mora e nós não podemos nem questionar. Em educação, houve aí, a partir daí também houve, que ainda não tinha, daí foi criado em seguida, após a emancipação, não me lembro aí a data, daí foi criado o Fundef, hoje é Fundeb, que paga, que manda um dinheiro, mesmo que seja rateado entre o município, o Estado e a União, esse repasse, esse fundo, que paga por aluno, né? E vem por aluno, então a questão da educação foi mais ou menos mantida, a questão da saúde, que é um pouco mais complicada, porque realmente a gente presta saúde, e o retorno de ICM, essas coisas, vai para a cidade onde é a sede, onde ela é sediada. Mas isso aí faz parte de qualquer lugar que tiver uma divisa, né? Em que tiver uma fábrica, isso vai acontecer, e a gente não pode nem questionar. O Túnel Verde já era nosso, a gente tem o maior prazer de ter o Túnel Verde, eu acho que o Túnel Verde é uma parte encantadora do nosso município. O Túnel Verde é algo à parte, né? É uma cidade bucólica, é uma cidade, um distrito, não é rural, mas é como se fosse rural, e são as raízes, e o início, então nós temos o maior prazer, e hoje o Túnel Verde vem também se desenvolvendo, e acho que vai se desenvolver cada vez mais, talvez aí com alguns projetos que estão para vir. Mas faz parte, isso aí faz parte, realmente. Né? Nós queríamos que daí nós ficaríamos com a parte social e também ficaríamos com a parte do capital, mas não conseguimos, não teve problema nenhum, não foi isso que fez o diferencial para a gente chegar até onde chegou hoje, né? Em função esse dinheiro fez falta, mas a gente conseguiu se organizar e fazer de alguma forma. Nesses 25 anos já de emancipação, se alcançou os objetivos? Eu acredito que sim. Muitos objetivos ainda. É que as metas e os objetivos são algo que estão sempre mudando. Tá? É dinâmico, isso é muito dinâmico e vai ser. Mas eu acho que dentro da realidade nós estamos avançando. Hoje nós somos uma cidade consolidada. Balneário Pinhal é uma cidade consolidada. É uma cidade pequena? É uma cidade pequena. É uma cidade turística? É uma cidade turística. É uma cidade que precisa ainda fazer muito? É uma cidade que vai precisar fazer muito e nunca vai parar isso. Né? Porque quando tu arrumar a quadra D, vai vir a quadra E, a quadra F, e assim até o limite da cidade, até ela se povoar. Nós temos aí lugares ainda que precisam de mais ajuda, temos lugares que nós conseguimos já ajudar muito, né? Não essa administração, mas todas as administrações, todo o momento político, o envolvimento político, levou a cidade de Balneário Pinhal a ser hoje conhecida e até mesmo reconhecida. Hoje nós aqui na região, em certas situações, somos considerados até exemplo. Né? Exemplo de trabalho, exemplo de dificuldade, mas exemplo, né, de como tentar fazer, de como se organizar, de se juntar. Né? A nossa população é uma população participativa, é uma população que põe para fora aquilo que sente, mas que quando precisa ajuda, se dá a mão, vai à luta, se organiza, enfim, temos essa, eu acho que de tanto nós de repente sofrermos lá pelos outros municípios, por ser o último pedacinho, tanto de Osório, como de Tramandaí, como de próprio Cidreira, nós aprendemos que na dificuldade a gente também tem que criar alguns artifícios e alguma maneira de sobreviver. E a nossa população, através dessa amizade, através desse sentimento, conseguiu, e hoje o Pinhal está aí se organizando, e eu acho que vai se organizar muito mais ainda. Acho que atendemos, e o Pinhal, não só o Pinhal, mas acho que nós pinhalenses, eu sou pinhalense, né? A minha família toda aqui, meus filhos nasceram aqui, nada contra os que não nasceram aqui, mas moram aqui, mas nós conseguimos fazer uma cidade simples, uma cidade acolhedora, uma cidade que sabe receber as pessoas por ser turística.
Participe das sessões da Câmara de Vereadores do Balneário Pinhal. Em tempos de pandemia, pelo Facebook, exercite o seu direito de cidadão. Nunes Repórter, o canal da comunidade. Dê a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207.